Graça e paz, boa tarde na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta. Esse é o nosso terceiro encontro, guiados pelo Espírito Santo. Uma tarde maravilhosa para cada um de vocês. Espero que vocês estejam refletindo naquilo que Deus está falando através da sua palavra ao seu coração e que você seja edificado pelo poder do Espírito Santo. E que esse ano 2026 não seja apenas um ano, mas com a palavra de Deus, você se alimentando dela, você possa fazer desse ano o melhor ano na presença de Deus, no nome de Jesus Cristo. Não espere que nada vai cair ou que o ano em si vai trazer boas coisas para você. Não. Você tem que mover-se. Você tem, você precisa se mover. Você precisa fazer algo acontecer. E para fazer algo acontecer de extraordinário na sua vida, é preciso se render ao Senhor. É preciso buscar a face do Senhor. Então, Deus operando na sua vida, o Espírito Santo convencendo você, mostrando a você o caminho que deve seguir, isso vai fazer fluir rios de água viva no seu interior. E você vai se erguer, você vai caminhar nessa jornada, não sozinho ou sozinha, mas com a presença do Deus Todo-Poderoso. E aqui eu convido você a ler a palavra de Deus que está em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 6 ao 10, que nos fala o seguinte: portanto, já que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida nele e se torne mais forte na fé, como foi ensinado a vocês, e dei sempre graças a Deus. Tenha cuidado para que ninguém os torne escravo por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm do ensino, do ensinamento de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Amém? Então, nós temos o texto aqui de Paulo falando aos Colossos, aos Colossenses, né, a igreja de Colosso, e nós vemos aqui o Espírito Santo falando aos nossos corações. É forte esse texto e nos exorta a viver unido com Cristo. Ele começa falando: já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, viva unido com Ele. Um dia, eu e você, se você ainda não aceitou, não convidou Jesus para entrar em seu coração, essa é a hora. Teve uma experiência pessoal de salvação, teve uma experiência, um encontro real com Jesus Cristo. Paulo está afirmando aos Colossenses que eles tiveram, eles aceitaram, eles receberam, eles receberam a salvação, a vida eterna, eles receberam perdão pelos seus pecados. Eles foram tirados das trevas para a maravilhosa luz. E agora Paulo está exortando, já que aconteceu isso com você,
Vivam unido com Ele. Não se contamine. Em outra, estou falando minhas palavras próprias, com o mundo. Não se contamine com o pecado, mas tenha uma vida regada pela presença do Espírito Santo de Deus. É você viver unido com Jesus, enraizado nele, fixado nele. Por quê? Porque quando eu estou unido com Jesus, eu me alimento da presença, eu me alimento da palavra. E essa palavra fortalece a minha fé. E a minha fé fortalecida, eu venço gigantes pelo poder do Espírito Santo. Guiado, dirigido, porque eu não dependo da minha força, do meu intelecto, do meu agir, do meu acho, mas eu dependo exclusivamente de Deus. E o Senhor, Deus, Ele nos fala nessa tarde, nos exortando a permanecer enraizado nele. Para quê? Para construir uma vida sobre Jesus, a rocha inabalável. Quando nós centramos a nossa vida em Jesus, quando Jesus é o centro da nossa vida, é nossa prioridade, nada nos abala, nada nos derruba, porque nós estamos firmados na rocha. Nós não construímos a nossa vida ou a nossa fé na areia. Nós não construímos a nossa fé no homem. Nós construímos a nossa fé na palavra de Deus. Nós construímos a nossa fé em Deus, nas promessas de Deus sobre a nossa vida. E aí, meu querido, minha querida, Paulo ele continua exortando, dizendo: construa a sua vida sobre ele e se torne mais forte na fé. Claro, a palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos, quando nós entendemos, a nossa fé é fortalecida e nos tornamos corajosos em Deus, na sua palavra. E ele diz assim: como foi ensinado a vocês, e dei sempre graças a Deus. Eu louvo a Deus porque um dia essa palavra chegou na minha mão. Eu louvo a Deus porque um dia eu entendi essa palavra. A palavra de salvação, a palavra de vida eterna, a palavra de edificação, a palavra de crescimento, a palavra de frutificação pelo Espírito Santo de Deus. Só a palavra de Deus, eu me alimentando, é que me levanta. Senão a depressão toma conta de mim, o desânimo toma conta de mim, a desordem, através dos meus conflitos, vai inundar o meu ser e eu não vou ter noção, eu não vou ter um caminho, eu não vou ter uma alegria, uma paz, porque tudo está tomado por aquilo que é negativo, por aquilo que de pouco a pouco vai me matando. Mas quando eu conheço a palavra, Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu conheço a palavra, eu conheço Jesus, e minha vida está unida com Cristo, e minha vida é construída em Cristo, é construída sobre a palavra. Nada vai me parar. E no lugar de depressão, de tristeza, de desânimo, vai vir alegria, vai vir paz, vai vir liberdade, vai vir libertação, vai vir crescimento, entusiasmo na palavra, espiritualmente falando.
Meus queridos, o versículo 8 ele vai dizer: tenham cuidado para que ninguém vos torne escravo por meio de argumentos sem valor. Tantas pessoas que nos querem nos ensinar ensinos não de verdade, não de vida, ensinos humanos, filosóficos, dizendo que vai fortalecer a nossa fé. Só o que fortalece a nossa fé é a palavra de Deus. É minha vida com Jesus. E mais nada. Então não podemos ser escravos de histórias. Não podemos ser escravos de ensinos falsos. Não podemos ser escravos de uma jornada que não leva à vida eterna. Precisamos estar firme em Jesus. Precisamos estar fortalecido por esse poder da presença do Espírito Santo de Deus, não por ensinos humanos. Também não estou falando que é proibido você estudar, né? Você se formar em uma faculdade, não estou falando isso. Isso eu estou falando espiritualmente, eu estou falando de algo que venha lhe trazer crescimento espiritual, fortalecer a sua fé. É nisso que eu estou falando. Ele diz no versículo 9: pois Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E se em Jesus Cristo está presente toda a natureza de Deus, quando eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, por estar unido com Cristo, eu também tenho a natureza de Cristo. E vai acontecendo essa transformação do homem natural para o homem espiritual, da minha natureza de antigamente, que era escrava do pecado, agora para uma natureza livre, guiada, dirigida pelo Espírito Santo, com uma vida autêntica em Jesus e liberada sobre a minha vida a graça, a paz do Espírito Santo. E onde Jesus, ele está sobre ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Meus amigos, meus amados irmãos, nós somos servos de um Deus vivo, soberano. Nós não podemos andar desanimados, olhando para a situação. Eu já tive época que minha geladeira não tinha nada, mas eu tinha a paz e a confiança naquele que prometeu. E eu orava, falava para ele o que estava precisando, que eu não tinha de onde tirar, e algumas horas depois chegava. Mas também teve momentos que passou 1, 2 dias ou mais. Mas o que eu quero te falar é que quando nós confiamos em Deus, Ele provê, porque Ele é dono do ouro e da prata. O mais importante em tudo é que ele seja minha prioridade, que ele esteja em mim plenamente e que eu esteja confiando nele, e que eu esteja nele, que eu seja um servo obediente à sua palavra, que eu coma a sua palavra e que eu procure viver a sua palavra. Isso é o que Deus quer que eu faça. E as outras coisas o Senhor acrescenta. Tem um texto que fala: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas o Senhor acrescenta. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, buscar a verdade, buscar Deus em primeiro lugar, Ele é a sua prioridade. E para nós atravessarmos o ano 2026, guiado pelo Espírito, é necessário nós fazermos essa escolha. Escolher
buscar as coisas de Deus, em primeiro lugar. Mesmo que a dor esteja me matando. Mas também nós temos que lembrar que Deus é o Deus da cura. É o Deus da vida, é o Deus da libertação, é o Deus da transformação. Eu só preciso escolher querer Ele, escolher ter uma vida autêntica com Ele. Confessar Ele como meu Senhor, meu Salvador, meu libertador. E buscar essa vida dominada, dirigida, guiada por Ele. Não pelo pecado, mas pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos frutificar, nós vamos crescer, nós vamos nos erguer, ser edificado a cada dia pela Sua palavra. E vamos ser boca de Deus aonde chegarmos. Meu querido, minha querida, que Deus continue te abençoando e que essa palavra frutifique no seu coração e que nós possamos chegar lá em dezembro, vivificado e olhando para a grande colheita que o Senhor fez conosco, através de nós e em nós, para o louvor da glória dele. Eu vou orar por você. Pai, obrigado, 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 obrigado por esta tarde. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela tua palavra ministrada em nossos corações. Que possamos, ó Deus, permanecer unidos com Cristo. Que possamos, ó Deus, estar enraizado em ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. E possamos ser fortalecidos a cada dia. Possamos, ó Deus, a cada dia beber da água da vida, Pai. Ó Senhor, eu quero pedir pelos enfermos que estão nos assistindo nesta tarde. Eu quero pedir, ó Deus, que tu libere cura, libertação, que tu, ó Deus, esteja transformando, que tu esteja, ó Deus, guiando, ó Pai querido, pelo poder do Espírito Santo, Pai. Eu quero, Deus, agradecer, ó Deus, pelo teu amor. Eu quero agradecer, ó Deus, pela graça. Eu quero agradecer, ó Deus, porque tu tens feito maravilhas em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. No precioso nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.